Muito bem, meus caros. Agora vamos a exercícios envolvendo função exponencial. Quero aqui responder para vocês esta questão, tá? Questão cobrada em exame de acesso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, EPCAR. Ok? Então, para quem pretende ingressar em uma formação que lhe permita seguir carreira na aeronáutica, tá? Se eu não estou errado, quem acessa pela EPCAR, ao terminar o curso, já entra como sargento da aeronáutica em algum nível de execução de missão ou de gestão em alguns setores da aeronáutica pelo Brasil, certo? Então aí, para quem tem esse desejo, como falei anteriormente, em outro momento, para vocês, vou estar trazendo questões de processos seletivos para ingresso na carreira militar. Sai com uma formação específica a nível superior, em várias escolas, seja na aeronáutica, no exército, na marinha, e pode optar por seguir a carreira na própria força armada que obteve sucesso no ingresso. Beleza? Então olha que questão interessante. Caiu no processo seletivo da EPCAR. Bora à leitura, vamos a uma resolução, que depois eu vou deixar duas questões para vocês como tarefa. Leitura. A função real f definida por f aplicada a x, de modo que é igual a A vezes 3 elevado a x mais b. Logo de cara eu já vi que é uma função do tipo exponencial, porque a variável x está variando no expoente de uma constante, que é a sua base, e esta base se encaixa na condição para a função exponencial. Ela não é nula, ela não é 1, tá? E ela é positiva, 3. Então eu tenho aqui uma tipologia de função exponencial. Tá? Não é a função exponencial naquela estrutura fixada, base, constante elevada a x. Tem a base, constante elevada a x, mas também teve um azinho, que eu vou ter que descobrir aqui depois, eu vou terminar de ler a questão, multiplicado por 3 elevado a x, e ainda um acréscimo de bzinho. Lembra que eu falei sobre esses acréscimos ou decréscimos na parte que tem função exponencial, na função como um todo, no fim da aula anterior, quando eu falei de gráficos de funções. Veja lá, tá? Sendo aqui, então, A e B constantes reais, beleza, está graficamente representada abaixo. Então, esta f, dada com este formato, com esta configuração, eu tenho o seu gráfico aqui embaixo. Eu tenho um comportamento gráfico dela. Já vi que é uma função crescente. Eu já saberia de cara que ela era crescente, a princípio, porque eu estou vendo que a base do x aqui, ou na potência que x é expoente, função exponencial, a base ela é maior do que 1. Show de bola. Ok? Bora continuar. Aí ele pede aqui embaixo, aí vem o comando da questão. Pode-se afirmar que o produto A vezes B pertence ao intervalo real. Olha que questão interessante. Não é difícil, mas também não é daquelas mais simples. Você tem que achar o valor de Azinho aqui, ó, na função, e o de Bzinho. Após encontrar um e outro, você deve multiplicá-los. Ao achar a resposta dessa multiplicação, aí você vai ver qual foi o resultado para saber em qual intervalo o seu resultado se encaixa aqui nos itens. Tá? Lembre que colchetes para fora quer dizer intervalo aberto. Aquele valor aqui, por exemplo, menos 1 não participa do intervalo. Colchetes para dentro, intervalo ali é fechado. E o extremo aqui, por exemplo, menos 4, participa do intervalo. Ok? Então, beleza, vamos lá. Para poder eu conseguir achar aqui Azinho e Bzinho, eu não posso utilizar só a f como foi escrita aqui algebricamente. Porque ela não me dá condições de achar Azinho e Bzinho só com isso daqui. Aqui só tem uma escrita da função algebricamente. Aí, olhando para o gráfico agora, observa, olhando para o gráfico, sim senhor. Aí eu tenho informações das quais posso extrair para substituir na minha f dada algebricamente a fim de encontrar Azinho e Bzinho. Olha, pelo gráfico, o que eu tenho pelo gráfico? O que é que eu tenho pelo gráfico? Eu tenho esse ponto, ó, que a questão me deu, que tem 2 em x e 8 em y. Nós temos também este ponto aqui, ó, do gráfico que está cruzando o eixo y. Vou puxar aqui a setinha, ó. Está cruzando o eixo y no valor menos 1. Se um ponto em cima do gráfico está em cima de um eixo, naquele eixo ele tem aquela quantidade. E no outro, nulo. Então aqui é o ponto 0 em x, menos 1 em y. Você percebeu que aqui o gráfico exponencial ele não está cruzando em 1 no eixo y. Por que não está cruzando? Óbvio. Qual é a estrutura da sua função? É só
uma constante elevada a x? Não. Teve a constante elevada a x, teve um azinho multiplicando ela, ainda teve um acréscimo de b. Por isso esse deslocamento. Por isso o deslocamento. Não está cruzando em 1 aqui no eixo y, mas está cruzando em menos 1 no eixo y. Aquilo que eu comentei no final da aula anterior. Quando o gráfico sempre cruza no valor 1 no eixo y e quando ele não cruza. Assista a aula anterior. Ok? Beleza. Então, aqui eu, do gráfico, posso extrair o fato de que este ponto pertence ao gráfico da função, tranquilo, e este ponto também ele me deu pertencendo ao gráfico da função. Substituo cada ponto desse na minha f e vou encontrar tanto azinho e bzinho. Vamos colocar aqui nossa f primeiro, reescrever ela aqui em cima, né? Bonitinha. Então, minha f de x é da forma uma constante real a, que multiplica 3 elevado a x, mais bzinho. Pelo gráfico, eu sei que se eu fizer f de zero, e isso tem que dar quanto? Menos 1. Pelo gráfico também, a gente pode extrair que se eu fizer f de 2, isso tem que dar 8. Então, a partir dessas duas informações que eu obtive do gráfico, eu posso vir e substituir na minha f. Então, sempre que você pegar uma questão desse tipo, sempre pegar uma questão nesses moldes, trabalhe com essa linha de raciocínio. Para f que ele te deu, só pela f em si eu não consigo saber quem é a e bzinho. Mas na hora que ele me disse que abaixo tem um gráfico da respectiva função fornecida, meu amado, olha o que tem de pontos pertencendo ao gráfico. Substitua na sua f. Você vai conseguir achar toda e qualquer constante que ele te deu para achar. Ok? Então, a partir dessa escrita aqui, agora, vamos pular um pouquinho? Vamos aqui um pouquinho para o lado. A partir dessa escrita, f de 0 dando 1, eu venho na função e substituo esses valores. No lugar de x eu vou colocar 0, e eu sei que quando eu fizer f de 0, toda a minha f tem que dar menos 1. Então, fazendo f de 0, 0 vai lá em x, vou ficar com a, que multiplica 3 elevado a 0, mais b, tudo isso vai ter que dar quanto? Menos 1. Acabou-se. Aqui embaixo, quando eu fizer f de 2, então a vezes 3 elevado a 2, mais b, isso, no gráfico da função, foi igual a 8. Então, se os pontos que pertencem ao gráfico da função, eles se ajustam à função, porque o gráfico é da função, então quando eu jogar os pontos que pertencem ao gráfico da função, na própria função, eles devem realmente existir ali, de forma que Azinho e Bzinho obedeçam esse fato. Quando eu pego 2 para x, y dá 8. Quando eu pego 0 para x, y dá menos 1. Pronto. Aí o que você acabou montando? Ó, tu acabou montando duas equações. Tá? Uma equação, a vezes 3 elevado a 0, mais b igual a menos 1. A vezes 3 ao quadrado, mais b igual a 8. São duas equações que têm as mesmas letrinhas. Se eu tenho duas equações com as mesmas letrinhas, isso aqui é um sistema de equações. Portanto, você acabou de exibir um sistema. Como fica o primeiro o primeiro elemento do sistema, a primeira equação, tá? 3 elevado a 0 aqui vai para 1. Então vai ficar apenas o a mais b, isso aqui, com o resultado que já havia lá. Vou colocar aqui só para vocês lembrarem, né? 3 aqui, ó, elevado a 0 vai dar 1. E 3 aqui elevado ao quadrado, isso vai dar o 9. Ok? Fazer aqui para baixo e fazer um 9 maiorzinho para vocês verem com bastante calma. Então, esse 3 ao quadrado aqui, ele vai dar 9. Lembre, porque eu vou substituir aqui embaixo. Ok? Então, voltando para o piloto azul, como fica a segunda equação? A vezes 3 ao quadrado dá 9, então vai ficar 9a, beleza, mais o nosso bzinho dando 8. Pronto. Você tem que responder esse sistema de equação, esse sistema de duas equações. O azinho que você acha, ele serve tanto em cima quanto embaixo, porque é o mesmo azinho. O bzinho que você achar vai servir tanto embaixo quanto em cima, porque é o mesmo bzinho. Então, azinho e bzinho serão encontrados como soluções para ambas as equações. Por isso, sistema. Por isso, as equações estão encadeadas por essa chave. Ok? E como é que eu posso responder, gente, ou um sistema de equações? Ou vários sistemas de equações, um sistema de equações. Como é que eu posso responder? Há diferentes maneiras. No Fundamental Maior, você deve ter aprendido um modo de resolver que é passa um traço embaixo do sistema de equações e você vai somar uma equação com a outra ou você vai subtrair uma equação com a outra a fim de eliminar uma das variáveis e encontrar aquela que restou, aquela que ficou.
Ao obter a primeira, substituo em uma das equações, a que eu achei, e obtenho uma outra. Aqui eu noto que tanto Bzinho na primeira equação quanto Bzinho na segunda estão idênticos. Então, se eu executo uma subtração, se eu executo uma subtração de cima para baixo, eu vou fazer em um momento B menos B. Se eu subtrair a primeira equação todinha com a segunda, A vai operar com A, B vai operar com B, porque são as mesmas letrinhas, e número opera com número. Acabou. Então eu vou ter Bzinho sendo eliminado. Bzinho sendo eliminado, me sobra só o A. Acho A, depois volto, escolho uma das equações, substituo e acho B. Show de bola. Então, subtraindo a primeira com a segunda, vai ficar A menos 9A, ou seja, menos 8A. B menos B, nada. Baixou igual, menos 1, menos 8, então vai ficar com menos 9. Tranquilo? Quem é meu A? Meu A fica com 9 oitavos. Note que aqui, menos 8 multiplicando A, permutando ele de membro, ele viria dividindo, ficaria menos 9 sobre menos 8, e menos com menos na divisão, mais. Então aqui, você já obteve o seu valorzinho de A. Show de bola. Já achei o Azinho que eu vou colocar aqui para multiplicar pelo B e ver em qual intervalo tá o número para marcar o item correto. Veja que questões de vestibular militar, questão que cai em vestibular militar, fica ligado. É bem comum eles associarem vários conteúdos numa questão só. A questão começa com função exponencial, você trabalha a função exponencial inicialmente, mas cai num sistema de equações e ainda no fim tem que fazer análise de intervalo na reta. Perceba como numa questão só ele fez interagir vários conteúdos. Pronto, uma vez que eu achei A, você pode agora escolher uma das equações, substituir o A e achar o B. Então vou pegar aqui meu Azinho e mandar na primeira equação. Vou escolher a primeira? Por que escolher a primeira? Simples, né? É uma equação com menos valores. Vou fazer menos continha. Então daqui, uma vez que eu escolhi a primeira para substituir o valor de A aqui, encontramos, trago agora para cá, e acho o Bzinho. Então no lugar de A vai ficar lá o 9 oitavos, beleza, mais B igual a menos 1. Então nosso Bzinho igual a menos 1. 9 oitavos lá, permutando de membro, então menos 9 oitavos. E aí, quem é nosso Bzinho? Bzinho aqui, estamos subtraindo no meio aqui, olha para o meio, entre menos 1 e a fração tem menos. Então, estou subtraindo frações. O primeiro cara é negativo, então menos com menos, no final das contas eu vou somar, ok? Porque os sinais são iguais. E lembre, menos 1 não está como fração, mas eu posso tê-lo como fração. Basta imaginar, saber que embaixo de qualquer valor posso colocar 1, porque ele dividido por 1 dá ele mesmo. E aí, para juntar as frações, faz MMC dos denominadores, denominador 8, denominador aqui embaixo de menos 1, 1. MMC, menor múltiplo comum, pessoal de matemática básica. MMC, mínimo múltiplo comum entre 1 e 8. MMC de qualquer número com 1 é este qualquer número. Tá? Você pode fazer a continha, você vai descobrir isso. Então, MC entre 8 e 1, o próprio 8. Aí eu pego o 8 dividido por cada denominador, pego a resposta multiplicando em cima. Então aqui, 8 dividido por 1 aqui embaixo de menos 1, dá 8. 8 vezes menos 1, menos 8 aqui bonitinho. Repito o menos aqui do meio entre eles, beleza. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes o 9 em cima, o próprio 9. E aí o que vai acontecer? Quem é o nosso Bzinho? Aqui igual, menos 8 menos 9, vou somar e conservar o sinal, sinais iguais. Então 9 mais 8, 17. Tá, ele fica aqui negativo e isso sobre o valor 8. Achamos nosso lindo Bzinho. Qual foi o Bzinho que a gente encontrou? Vou destacar ele aqui, E qual foi o Azinho? Vou destacar ele aqui também. Tá? Então, depois que você encontrou o Azinho e o Bzinho, qual foi o Azinho? 9 oitavos. Qual foi o seu Bzinho? Menos 17 sobre 8. O que você faz agora? Para o desfecho do exercício, você só tem que... Vou trocar aqui minha cor, rapidamente. Tu só tem que fazer isso daqui, o que ele pediu. Você vai multiplicar A por B. Então, A vezes B, já achou tanto Azinho e Bzinho na sua função exponencial. Já achou tanto Azinho... Perdão, pessoal, que eu solucei aqui agora, tá? Aí travei. Ô, delícia! Depois que eu achei Azinho e Bzinho, agora eu vou multiplicar. Tranquilo, lembra que eu achei Azinho e Bzinho da minha função exponencial conforme análise gráfica associadamente à sua escrita algébrica.
Azinho aqui, ó, 9 oitavos, show de bola, vezes, como 17 oitavos está negativo, lembra de colocar o parênteses, e aí toca o barco aqui agora, ó. Quanto é que isso vai dar? Eu tenho 9 oitavos vezes menos 17 sobre 8. Multiplica. Aqui você vê que não dá para simplificar, então multiplica. Denominador, 8 vezes 8, 64, beleza. Numerador, já sei que aqui a resposta final ela vai ser negativa. Então já sei aqui, ó, olha para os itens. Corra. Olha para os itens. O item D não pode ser, o item C não pode ser, porque são intervalos com extremos positivos. Me sobram apenas o A, e aqui, ó, opa, aqui, vamos lá, escreve piloto. E o B primeiro e o A agora, ó, tanto o B quanto o A são os itens que eu vou analisar. Porque existe elemento negativo dentro aqui de A, bem como dentro de B. Mas o C e o D eu pude descartar, porque eram intervalos com extremos positivos, então só tinha valores positivos nos itens C e D para poder escolher o item correto. Veja que você já conseguiu otimizar bastante a sua chance de acerto, né? Em termos probabilísticos. Você tem uma chance em duas de acertar. Então tem 50% agora de chance de acertar, ok? Beleza, e agora multiplicando 9 vezes 17. 9 vezes 7, 63. Então fica o 3, subiu o 6 aqui, ó. 9 vezes 1, 9. Com 6, 15. Então o A vezes B é menos 153 sobre 64. A pergunta é, que número é esse? Porque os dois intervalos, as duas opções para eu escolher uma, estão com valores pequenos. Isso sugere que eu deva dividir agora o 153 por 64. Evidentemente que eu não vou precisar dividir até o final. Se eu observar o comportamento da resposta logo no início, no quociente, eu já consigo descobrir qual intervalo eu marco. Show de bola. Tá? Então vou pegar aqui, ó, vou no meu rascunho, 1, 5, 3 e vou dividir por 64. Lembrando que a resposta para a divisão vai ser negativa porque eu tenho menos em cima, com mais embaixo, menos com mais, resposta negativa. Para começar a dividir aqui, eu não posso pegar só o 15, tenho que pegar todo mundo, né? Porque eu tenho 64 aqui no divisor. Bom, aí quem eu vou pegar? Se eu pegar o 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. Aí eu teria o 128. Já é um valor que se aproxima até de 153. Vamos ver se pegando 3 não ultrapassa ou dá mais próximo. Aí você percebe que se eu pegasse o 3, 3 vezes 4, 12, fica 2, vai 1. 3 vezes 6, 18 com 19. Oh, passou. Então você começa com 2 aqui. Tá? 2 vezes 4 aqui, o 8. 2 vezes 6, 12. E aí eu posso subtrair e continuar minha divisão. Mas pare tudo. Você não precisa continuar aqui. O seu 153 estava negativo, correto? Correto. Então, o 153 dividido por 64, como ele é negativo, eu posso lembrar que aqui na frente tinha um menos. Ou seja, na minha resposta que começa com 2 e eu continuaria a divisão, e você ia perceber que aqui o meu resto daria um cara que eu teria que acrescentar 0 e pôr a vírgula aqui em seguida. Só que essa minha resposta, ela é um cara que vai ter sinal negativo na frente. Por que eu sei disso? Porque eu estou dividindo um cara negativo por um positivo. Menos com mais, menos. Então, a minha resposta, ela começa com menos aqui. Vai ser menos 2, alguma coisa. Porque, eu repito, aqui vai dar um resto que eu vou ter que pedir recorrer ao fato do algoritmo da divisão, acrescentando zeros. Ao acrescentar um zero, vem aqui e põe uma vírgula. Tá? Então, começa com menos, vou colocar aqui do lado, ó. A resposta começa assim, menos 2, e vai vir aí algumas casas, irão vir algumas casas decimais. Não precisa dividir todo, porque você vai descobrir só o intervalo em que o número está. Ele não pediu o número exato, ele quer o número, que é a resposta para o que você fez, do produto de A vezes B, depois que tu achou A e B. Ele quer saber em que intervalo está esse número, tá? E não quem é o número exato. Então, seguiu minha dica. Divida inicialmente e veja como se comportou sua resposta. Ela começa com menos 2, vem um quebradinho. Qual intervalo vai ser? Vai ser o intervalo que está no item B ou o intervalo que está no item A? Se eu olhar para o item B, esse intervalo vai de menos 1, ele é fechado em menos 1 no item B, lá na reta. Vou fazer aqui mais bonito, mais horizontal. Peraí, agora. Chega, vamos lá, piloto. Aê! E vai até 2 aberto. O intervalo no item B é esse aqui, ó. De menos 1 fechado, ó. Menos 1 fechado, menos 1 participa do intervalo. Eu vou aumentando até chegar em 2
aberto. Se está aberto em 2, eu não pego 2. Pego só alguém sempre muito próximo de 2. A pergunta é, o número menos 2, alguma coisa está nesse intervalo? Não. Porque menos 2 ele é menor do que menos 1. Mas agora olhe para o item A. Vou colocar ele aqui. Ó. Como é o intervalo no item A? Lembre do intervalo na reta, viu? Matemática 1. Como é o intervalo no item A? Um esboço dele aqui para vocês, ó. Que já serve de revisão também. Não precisaria fazer isso não, tá? Estou fazendo para vocês entenderem o porquê da resposta, embora eu saiba que já vários colegas aí sabem e perceberam que a resposta aqui é o item A. Depois que eu aqui comecei a ver a resposta da divisão pós-produto de A por B. Como é o intervalo no item A? Ele é fechado em menos 4. Tá aqui, ó, fechado em menos 4. E ele vai até menos 1 aberto. Então ele vem até menos 1, aberto e menos 1. Todos os valores reais que eu pegue de menos 4 e vá até tão próximo de menos 1 quanto eu queira, sem pegar menos 1, é um intervalo no item A. A pergunta é, um cara que começa com menos 2, alguma coisa, este cara, ele está nesse intervalo? Sim ou não? Responda aí para mim agora. Vá, responda. Sim. Lembre que menos 2 ele é menor que menos 1. Aí se eu pegar os inteiros aqui dentro, ó, os inteiros nesse intervalo quais são? Eu vou ter aqui o menos 2, o menos 3, até chegar no menos 4, pois o menos 4 participa do intervalo. Se eu pegar só os inteiros. O menos 1 eu não posso pegar porque o intervalo está aberto em menos 1, então menos 1 não participa do intervalo. Tá? Colchetes para fora aqui, como vocês estão vendo, ó, no item A. Então, de fato, a resposta de A vezes B, que dá uma fração, dividindo, dá um número negativo, começando com 2, um quebradinho, então dá menos 2, um quebradinho, é um valor que está no intervalo que vai de menos 4 até menos 1 aberto. Fechado em menos 4, aberto em menos 1. Acabou, tá aí, e tem a resposta, uma resolução bem mastigadinha para vocês. E aí, gente, como tarefa, tá, para fechar aqui essa parte de função exponencial, eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais com vocês função exponencial em função logarítmica, tá, na próxima aula. Como exercício, vocês terão, fiquem ligados, esta questão do Enem, que envolve uma aplicação de função exponencial, ó, função P de t, o meu xzinho aqui está sendo t, e por que exponencial? Porque esse t, que é a variável do domínio da função, ele está variando aonde? Está variando no expoente aqui, ó. Está no expoente de uma potência cuja base é 2. Ó, apesar disso, não tem problema, o expoente veio com 3 multiplicado por ele. Tá? Ou seja, 3 está multiplicando t e todo o expoente é 3t. Nenhum problema, t está no expoente também. Nenhum problema, tá? E essa função exponencial aqui, ela não é do tipo constante elevada a um expoente simplesmente. Ela também trouxe uma outra constante multiplicando a potência, onde a função exponencial se ajusta. Tá? Então é uma função tipo exponencial. Ok? Você vai ler a questão devagarzinho, vai observar os dados do exercício e vai responder o que ele pede. E sempre siga os modelos de resolução que eu aqui venho respondendo com vocês. Tá? Questão caiu no Enem e Enem cobra função exponencial. Nos aulões que eu dava aos sábados, eu cheguei a resolver 2 ou 3 questões. Não cai tanto como outros assuntos, mas sempre cai no Enem. Ok? O outro exercício, tá? A outra questão que eu deixo para vocês é essa daqui, logo abaixo. Também uma questão aqui do Enem. Deixa eu ver se eu alinho aqui rapidinho. Por causa do... Deixa eu colocar aqui, peraí. Por causa dessa barrinha aqui do lado. Aqui já vai conseguir entender. Pronto. Essa outra questão, também do Enem, tá? Envolvendo função exponencial. Dá a função, fala do comportamento gráfico, e aí você fica ligado. Se tem pontos aqui no gráfico que eu posso utilizar, vou jogar na minha função para achar o que ele pede ou que eu preciso ter para poder resolver o exercício, tá? Então, essa questão ela vem se desenvolvendo aqui na primeira coluna à esquerda, tem o gráfico, tem a continuação logo aqui abaixo, ó, vou baixar mais um pouquinho, e subir aqui, baixar e subir simultaneamente. Aí tem um trecho depois do gráfico ainda do texto do exercício, bonitinho, tem um ponto afirmando e trazendo informações sobre o problema aqui contextualizado, e aí tu sobe. Na hora que tu sobe aqui, na segunda coluna direita, vem um comando da questão. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Escolhe o item conforme a resolução que você desenvolveu. Questão que tem a lei algébrica da função
e traz o gráfico, tu já sabe que vai ter que usar esse gráfico na função em algum momento. Especialmente se na sua função, escrita algebricamente, você não tem alguns números. Ele dá lá um Azinho, dá lá um Bzinho. Além do t, nesse caso o t aqui nessa função, é a sua variável do domínio. É o mesmo que x aí, seu tzinho. Ok? Mas ele não deu qual é a base da potência aqui, na variação exponencial, cuja variação está aqui no expoente. Então, em algum momento, você vai ter que achar esse azinho. Ele já falou que azinho aqui, ó, é uma constante maior que 1. Então, já sei que é uma função exponencial crescente e realmente o gráfico mostra isso. Veja que aqui é um gráfico de função exponencial que ficou restrito ao primeiro quadrante. Tá? Fica ligado nisso. Ele poderia trabalhar um domínio para essa função em que eu pudesse pegar xzinhos negativos. Mas todo xzinho que eu jogue nesse gráfico serão xzinhos que estão na parte do eixo x, que é a parte positiva do zero para a direita, ok? Então, você vê aqui que também há essa particularidade, o gráfico exponencial está restrito ao primeiro quadrante, onde x é positivo, y também é positivo. Bom, você vai conseguir achar o azinho. Inclusive, pode seguir o mesmo modelo de resolução da questão que eu respondi aqui ainda agora. Casse pontos que estão aqui, escolha pontos que estão aqui na sua função, substitua lá na função escrita algebricamente, a partir do gráfico, que é o seu gráfico, e você vai conseguir achar azinho aí tranquilamente. Beleza, tem mais informações que ele te dá aqui embaixo, leia com calma, e com tudo que ele te informa, você vai conseguir dar a resposta aqui, conforme ele pediu. Tá aí, gente, 2 questõezinhas, e, gente, que delícia, não foi? Depois que eu comecei a pegar umas questões de vestibulares militares, você fica apaixonado porque as questões de vestibulares militares, elas têm um nível de aprofundamento maior. Por ter um nível de aprofundamento maior, então você toma mais gosto, né? Pode relacionar vários conteúdos e aprofundar o conhecimento. Beleza? Então aí, respondi para vocês questão da EPICAR, ok? E deixo 2 do Enem, como vocês me viram passar ainda agora. Pausa o vídeo, lê a questão, responde na folha, tira a foto, manda para mim. Um forte abraço.